farol na escuridão. Tempos difíceis e sombrios, mas que geraram progresso, crescimento em diversas áreas. Não podemos olhar apenas para os desafios e derrotas. Precisamos enaltecer as conquistas e o que a luz nos tornou. Nenhuma época da humanidade foi marcada apenas por dificuldades, mas, como acontece atualmente, tudo o que nos leva ao aprendizado são situações desafiadoras e nos é colocados como normal ressaltar o que foi ruim, ao invés de focar no resultado e enaltecer tudo o que de bom e próspero foi nos fornecido. Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar Diária. Conhecer a história da ancestralidade nos proporciona um caminho maravilhoso, pois, através dela, podemos verificar a semelhança de que tudo o que vivemos atualmente. Vamos à segunda parte da história sobre Brígida. Na Suécia, no século XIV, não havia uma capital específica, mas a família real mudou-se de Estocolmo para Örebro, Valsberg e Bohusfastine. As maiores cidades eram Estocolmo e Visby, que tinham aproximadamente 5.000 habitantes. Brígida, até os 41 anos de sua vida, viveu assim, como uma das pessoas mais ilustres da região e uma mulher muito rica. Havia uma diferença muito maior entre pobres e ricos, senhores e servos. Fazia muito mais frio. Fazia muito mais frio nas fazendas e nos castelos. Cheirava mal. Achavam que as pessoas fediam. Cheirava mal dentro e fora de casa. Havia uma diferença muito maior entre a escuridão e a luz. Era tanto que se apagasse a vela à noite, tudo ficava escuro, e quando a conversa silenciava no ambiente, então tudo ficava em silêncio. O céu estrelado lá em cima era muito, muito mais visível na Idade Média. As pessoas viviam em pequenas aldeias ou pequenas comunidades, mas muito mais próximas uma das outras. E dentro das casas, nas cabanas, havia pouquíssima mobília. Havia alguns bancos presos à parede e talvez uma mesa. As pessoas sentavam-se nos bancos durante o dia e dormiam nas redes que eram camas. Comia-se em pratos de 3, no máximo 10. A comida era preparada em fogo aberto, no fogão a lenha, e tudo o que era estranho e desconhecido ao lado de fora do muro era muito desconfortável e assustador. A igreja e a religião tinham uma importância enorme nessa época. Como você pode imaginar, era na Suécia naquela época. Não era uma questão de fé. Você não poderia dizer: "Ah, eu não acredito nessa bobagem. Eu vivo a minha vida do jeito que eu quero
isso seria completamente arriscado. Você se tornava um herege, depois era excomungado, condenado ao ostracismo, talvez morto. Era como viver fora da vida, porque tudo estava nas mãos da igreja. Era uma época em que o único meio de comunicação de massa existente era a igreja. Imagens, as únicas imagens, os únicos textos, as únicas palavras que importavam eram as da igreja. O que importava eram as palavras dos padres e bispos, que eram obedecidas. Os bispos, em particular, eram temidos. Os bispos eram tios muito rígidos, que tinham seus próprios castelos. Eles tinham seus próprios pequenos exércitos e, quando viajavam pelo país, tinham uma escolta de até 50 cavaleiros armados. A maioria dos suecos na Idade Média nem sequer tinha ouvido falar que havia uma escolha, uma alternativa. Isso estava completamente fora de questão. Vejamos algo como educação. A igreja cuidava da educação, é claro, e eles liam latim. E havia exatamente os mesmos livros didáticos de latim na Suécia e em todos os outros países europeus. Para distinguir e entender a história e a obra de Brígida, precisamos olhar com respeito pelo lado religioso, espiritual e também humano. Tente mergulhar na vida espiritual com sentimentos religiosos, mas, ao mesmo tempo, precisamos nos lembrar de que Brígida estava extremamente presente fisicamente neste mundo. Ela viveu uma vida boa, ela amou e desfrutou. Ela conheceu a doçura do poder e da riqueza. Então, ela sabia do que estava falando quando condenou a luxúria em mulheres cheias de prazer e em homens sedentos de poder. Brígida foi casada com Ulf por 28 anos. Ela deu à luz a 8 filhos, mas agora o casamento havia acabado e ela ficou viúva. Seu marido foi enterrado pelos monges na igreja do mosteiro em Alvastra e Brígida continuou a viver em uma casa fora dos muros do mosteiro. Então, aqui, com os monges em Alvastra, toda a missão veio de Deus. Tudo o que ela tentaria realizar durante décadas. Apenas 3 dias após a morte do marido, ela tirou a aliança e se tornou uma noiva cristã. Foi durante o luto por Ulf que ela recebeu uma revelação de Deus. Que ela se tornaria a porta-voz do Senhor. Ela foi a primeira a usar essa expressão na Suécia. E o mundo inteiro será renovado se ela apenas transmitir as mensagens que ele envia. Na missão, Brígida ouve Deus dizer que há uma construção, um prédio a ser levantado. Deus fornece até as medidas exatas para a construção. Serão 20 côvados, ou 11,5 metros. A medida do chão ao teto serão 11 côvados, ou 6,5 metros. Deverá ter
6 degraus de escada, e cada degrau medindo a altura da mão, cerca de 10 centímetros. As medidas aqui são referentes de como era feito na Idade Média, mas eu coloco a correspondência de forma atual. Essa foi a igreja de sua visão, tão grande que levou 50 anos para ser construída sobre as ruínas. Pilares com exatamente 6,5 metros de altura. Grandes janelas apenas com vidro branco e arcos que, segundo Cristo, deveriam ter 5 côvados, ou 3,5 metros de comprimento, e 3 côvados, 1,80 metro de largura. Essa igreja será de outra forma, disse Deus. O altar não ficará ao leste, mas na outra extremidade, para que as freiras, no fundo, ficassem mais próximas ao nascer do sol e de Deus. Não desanime, não tenhas medo. Eu sou seu Deus e quero falar com você. Você será minha noiva e minha intérprete. A missão que ela ouve de Deus é ainda maior. E ela criará uma nova ordem monástica para dar vida ao cristianismo. Embora, nessa época, tenha sido proibido fundar novas ordens, porque contra todas as guerras, assassinatos, devastações, corrupção e jogos de poder que Brígida viu, ela criará uma nova força contrária. Uma instituição sustentada pela compaixão e humildade de Maria. Porque, onde o mundo foi corrompido pela masculinidade, ele pode ser salvo pela maternidade. Essa é a grande ideia de Brígida. Os fundamentos são a humildade, a castidade e a pobreza. Ninguém tem o direito de ter nada que lhe seja próprio, nem mesmo a menor coisa. A cama deve ser feita de palha, com 2 cobertores, sem lençóis de linho ou travesseiros. Ninguém tem o direito de ter nada que lhe seja próprio, nem mesmo a menor coisa. Como a vestimenta que elas usariam, sobre o véu de tecido preto, elas usariam uma coroa. Ela receberá um tecido branco. E nele você deve costurar 5 pedacinhos de tecido vermelho, de modo que pareça 5 gotas e lembre uma cruz. Deus forneceu a ela toda a regra monástica, em tão pouco tempo que ela não conseguia explicar como foi possível entender tanto tão rapidamente. A visão durou apenas o tempo suficiente para que ela pudesse reunir tudo na memória depois disso. Se encheu de alegria e júbilo. Depois que tudo foi escrito, sentiu seu coração e o seu corpo gradualmente começarem a retornar ao seu estado natural. Contam-se agora, em lendas e tradições, que ela se assustou com isso e tentou escapar, mas o Senhor a perseguiu por diversas vezes. Ela finalmente recorreu ao seu confessor, o erudito Magista Matias, que era cônego em Linköping e era o teólogo mais respeitado na Suécia na época.
Ele a ouviu atentamente e então escreveu uma tradução em latim das revelações. Ele acrescentou um pequeno resumo sobre a devoção de Brígida e coisas estranhas que aconteceram com ela e com seus arredores recentemente, e enviou tudo isso a Uppsala para o arcebispo. O arcebispo, provavelmente, ficou muito satisfeito, porque imediatamente nomeou uma comissão de estudiosos e bispos que examinaram o texto. Era extremamente importante decidir se aquelas eram revelações genuínas de Deus ou se era outra coisa. E se fosse outra coisa, então Brígida estaria em contato com o diabo. Diante de tudo isso, a comissão não pôde tomar outra decisão senão a de que as aparições eram genuínas e redigiram um novo relatório no qual todos colocaram seus carimbos e seus nomes, e o relatório foi enviado ao Papa em Avignon. Brígida havia recebido um certificado de autenticidade. Apesar da alta posição de Brígida e da situação extremamente difícil da comissão, ainda não há razão para acreditar em nada, além de que a comissão estava convencida de que as aparições eram genuínas. Os tempos eram assim, e o esplendor e o carisma de Brígida eram tais que ninguém duvidava dela, e os poucos que ousavam fazê-lo publicamente sofriam punições horríveis. Eles simplesmente caíram mortos, e além disso, talvez ela estivesse certa. Quando ela era casada com Ulf, nessa época, ela ocupava uma posição importante na vida política da Suécia. Mas agora, ela era viúva. Ela estava de fora, embora continuasse apaixonadamente interessada em tudo o que acontecia. Porém, não tinha mais parceiros de conversa iguais. Não tinha função ou objetivo oficial. Então, ela se sentou à escrivaninha, pegou sua pena e imediatamente teve algumas revelações, o que significava que ela podia se comunicar com fervor e poder aos líderes da Suécia e do mundo contemporâneo, como as coisas deveriam ser feitas. Essas revelações eram um pouco complicadas, pois sempre estavam em formato de diálogo. Não era ela quem estava atuando. Ela simplesmente ficava sentada ali. E então, ela viu e ouviu como Deus, Jesus, Maria, os profetas ou outras pessoas na Bíblia ou na Terra conversavam entre si. E ela simplesmente sentou e anotou o que ouviu e viu. Ela comunicou aos seus colegas, que traduziram para o latim. As primeiras revelações também foram políticas. Pode-se dizer que sua vocação não era apenas confortar os fracos sem abalar completamente os fortes do poder, como os fortes abusadores e os falsos profetas. Então, ela começou a atacar o rei com seriedade e o governo. Estava tudo errado
e ela interferiu na política externa. Envolveu-se na Guerra Franco-Anglo-Saxônica, o que chamamos de Guerra dos 100 Anos. Ela levou a guerra tão a sério que chegou a enviar sua própria delegação para lá, cujas despesas ela mesma pagou. Liderada pelo bispo Henning de Turku, ela também enviou uma delegação a Avignon, onde o Papa se encontrava. No dia de Ano Novo de 1345, ela é convidada como hóspede do rei. E então, ela tem uma visão que a surpreende. Cristo e Maria chegam e mostram o próprio castelo. Este é o prédio onde o mosteiro deveria estar. A corte vai se mudar e o exibicionismo será removido do palácio de tijolos do rei Magnus em Vadstena. Provavelmente, muitos acreditaram que isso poderia ser verdade, já que o rei escreveu seu testamento naquela mesma primavera, no qual ele doou o palácio em Vadstena para a fundação de um novo mosteiro após sua morte. Brígida viu todos os principais bispos e aristocratas do reino certificando com os seus próprios selos que o castelo se tornaria um mosteiro. Ela sabia que eles se perguntavam se era razoável que uma senhora que falava com Deus tivesse tanta influência sobre o rei. O céu tinha mais planos para o rei Magnus. As pessoas foram atormentadas na prolongada Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Brígida viu isso pessoalmente em suas viagens. O rei deveria poder fazer algo a respeito. Ela então pegou a pena e provavelmente parecia uma profecia do juízo final, à moda antiga. Ela escreveu uma verdadeira carta de repreensão em nome de Cristo, que o rei pode enviar com seus emissários aos governantes do mundo. Levante-se e faça a paz entre os reis da França e da Inglaterra. Caso contrário, eu o responsabilizarei por estar cansado de buscar a paz. Os rumores, acenos e risadas não foram gentis quando a delegação voltou para casa com negócios inacabados. Nem o rei da Inglaterra e nem o rei da França se importaram com seus conselhos. As pessoas começaram a se perguntar se ela estava zombando da Suécia. Não parece que é com Deus que ela está falando, não é? Brígida é realmente inteligente? Seria possível desistir agora? Fugir? Parar de falar sobre visões? Mas Brígida faz o oposto. Ainda assim, o negócio dela era completamente remoto. Enquanto fazia tudo isso, ela administrava um amplo negócio social em Vadstena. Ela cuidava dos pobres, doentes e das prostitutas. E ela própria vivia muito piedosamente. Costumava dormir diretamente no chão, de pedra, sobre palha, e se estivesse muito frio, usava uma fina pele de urso por baixo.
Costumava pingar cera derretida nos braços nus e podia andar com uma raiz amarga na boca o dia inteiro se tivesse usado mal a palavra de Deus. E tudo isso para nos livrar da vergonha e do pecado. Com o tempo, o boato sobre ela se espalhou pela Suécia. Pessoas vinham de longe para vê-la e ouvi-la, e começaram a espalhar histórias de que ela podia curar os doentes. E que as profecias que ela tinha, tanto boas quanto ruins, se cumpriram, e as pessoas começaram a dizer que mesmo naquela época, quando ela era dona de casa em Ufasa, ela costumava ler a Bíblia para os funcionários enquanto sentavam, costuravam e trabalhavam. Ela mandou traduzir a Bíblia, ou pelo menos partes da Bíblia, para o sueco, 200 anos antes de Gustav Vasa. Pode-se dizer que ela era uma pregadora católica de arrependimento e reavivamento. Brígida teve uma série de revelações que lhe permitiam fazer contribuições importantes para as questões políticas, filosóficas e morais contemporâneas. Ela também recebe um plano detalhado sobre como estabelecer uma cavalaria sueca completamente nova, mas logo isso se tornou impossível para ela na Suécia. Ela havia se tornado inimiga do rei, era inimiga da maioria das pessoas. Todas as suas iniciativas de política externa não deram em nada. O sonho do seu próprio mosteiro parecia permanecer apenas um sonho, e a ideia de uma nova cavalaria era apenas um esboço num pedaço de papel. Seguiram-se alguns anos difíceis, com graves quebras de safra. Foram anos cheios de espíritos malignos, pensavam as pessoas. E então veio a peste negra. Diziam a grande morte. Veio da Ásia e chegou aos países nórdicos em algum momento no final da década de 1340. Dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas podem ter morrido. Em algumas comunidades, metade da população morreu. E é claro que, para o povo, isso foi encarado como um terrível castigo de Deus. Tudo isso naturalmente coloriu a arte sacra da época, que é completamente dominada agora e por muito tempo pela dor e pelo sofrimento. O filho de Brígida, Bengt, morre. Alguns anos antes, seu filho Gudmar havia morrido. Mas ela ainda tinha sua filha Marta, que foi casada com um pirata famoso e rico. O filho Karl, que era um playboy casado, mas se tornou advogado, cavaleiro e conselheiro. O seu piedoso filho Birger, que era o orgulho da mãe, além de advogado e conselheiro, e que eventualmente se tornaria cavaleiro. A sua filha, Catarina, que seguia os passos da mãe. A outra filha, Ingeborg, que se tornou freira, ainda jovem, e tinha uma filha, Cecília, que se casou 2 vezes com cavaleiros bem-sucedidos e distintos.
Com a tristeza da perda do filho, e neste ano em particular, quando a situação está pior do que nunca na Europa, no ano de 1349, quando a peste negra começa a devastar e ceifar inúmeras vidas humanas. Brígida parte. Com essa segunda parte da história, podemos verificar que quase tudo o que vivemos no presente, como uma roupagem diferente, acontecia também na Idade Média. Guerras, pandemias, ondas de calor, miséria, dúvidas sobre as pessoas que recebem mensagens sagradas, orgias, desrespeito, entre outras coisas. Porém, havia um grupo de pessoas que pensava diferente e que conseguia perceber o que era luz e o que não era. Pessoas que enxergavam além do que estava à frente delas e dessa forma fizeram diferente. Elevaram, despertaram e algumas se tornaram conhecidas porque mostraram a verdade como a Brígida. Uma semelhança com o que vivemos hoje. Mesmo com o passar do tempo, com todos esses acontecimentos, a humanidade não foi extinta, permaneceu presente e chegou a essa população que temos hoje. Não precisamos focar no lado religioso, mas nos fatos em si, porque hoje podemos escolher dessa forma, o que no passado poderia ser uma pena de morte. A transição de um planeta, a evolução e a mudança de frequência requer que os habitantes do mesmo estejam na mesma vibração. A Mãe Terra não é diferente e precisamos nos conscientizar de tudo isso. Outros planetas do nosso vasto universo passaram por isso e hoje muitos dos que habitavam por lá são seres de luz que nos auxiliam com muito amor. A frequência elevada já se encontra presente na Mãe Terra e este é o motivo pelo qual muitas pessoas estão sentindo incômodos, sonolência, algumas dores e até querendo se isolar de tudo. O que me foi explicado para compartilhar com vocês como exemplo é assim, como se cada um de nós estivesse sentado em uma sala com 5 ou mais telas de TV. Cada tela transmitindo situações, escolhas e tempos diferentes da vida individual. Tudo ao mesmo tempo, e isso nos remete a refletir, a interiorizar para perceber que trajetória se deve seguir. Você pode evoluir, despertar e aceitar que é necessário mudar, ou apenas virar e fingir que nada disso faz sentido e permanecer em uma realidade que não vai mais existir com o passar do tempo. A resistência em elevar a frequência, em evoluir, faz com que entre no medo, no desespero, e as consequências dessa escolha não resultará em bons frutos. Quanto mais pessoas despertarem, menos incidentes e menos acontecimentos naturais, pois se estivermos vibrando na mesma frequência do lugar que estamos vivendo, no caso, a nossa amada Terra, menor a necessidade de reação por parte da mesma. Nós temos escolhas, e essas escolhas afetam o todo, e o todo é tudo ao redor, em cima, embaixo. Precisamos internalizar isso. As mudanças necessárias
podem trazer desconforto para muitos, principalmente emocionalmente. Mas não entre no medo, e o melhor é procurar ajuda de um amigo ou de um profissional que esteja preparado a orientar neste processo que está acontecendo. Alguns estão com a cabeça enfiada na terra, como um avestruz, e para esses o caminho não será agradável. Esses, se não despertarem, não terão mais espaço por aqui. Não aguentarão a frequência elevada. Alguns precisarão afogar em tsunamis, outros carregados pelo ciclone ou queimados por um incêndio ou vulcão devido às escolhas. Surgirão várias coisas novas, ou melhor, ficarão visíveis, pois elas existem, e os que estão na mesma frequência já conseguem ver. Uma inovação tecnológica quântica que vai ajudar muitas pessoas. Isso é real. Lembrem-se que os índios, quando os navios se aproximaram da costa, não avistaram os mesmos. Eles sabiam que algo diferente estava se aproximando, porque eles conheciam a movimentação do mar, mas não a vibração das embarcações. Quando os primeiros carros trafegaram pelas ruas, muitos saíram correndo, amedrontados por falta de conhecimento. As antenas pediram para não assistirem notícias ruins em qualquer tipo de mídia, selecionar as músicas que escutam, meditarem para se conectarem com o eu maior, ter mais contato com a natureza, cuidar dos atos e pensamentos, ter empatia e agir quando necessário, e distribuir a moeda amor. Para os que estão despertos, ofereçam acalento. Há um batalhão de seres de luz olhando por nós, trabalhando de forma incansável para que tudo fique bem e nos fornecendo muito amor. Depende de cada um abrir o coração e se unir a essa elevada e sutil frequência. Um grande abraço de todo o meu coração a todos vocês.